Amores e amoras, em direto. Vamos ver se pelo meu perfil dá a live que estava programada, estava não, está programada com a Alexandra, né? Curar com histórias, cura através das histórias, é o perfil dela. Ela me convidou para conversar, mas só que não sei o que está acontecendo, a gente não está conseguindo conversar. Vamos ver se através do meu perfil é possível. Ela já chegou por aqui. Vamos ver se eu chamo e se dá certo. Isto. Inverteu as bolas, mas vamos que vamos. Vamos ver se a Alexandra chega aqui. Olá, só que aumentar o som. Olá, Clara, finalmente! Isto hoje não estava fácil. Hoje não, foi tudo ao contrário. Deixa aqui aumentar o volume. Olá, boa noite a todos. Já está aqui o Alberto, finalmente. Olha, eu vou só aqui avisar aqui as pessoas que me seguem que a Clara está no Brasil atualmente, apesar de ela morar em Portugal, ela atualmente está no Brasil e houve aqui uma confusão com as horas. Era para ser às 21 horas, mas está a ser às 22. Exatamente, é por esse motivo. E pronto, Clara, muito obrigada por ter aceito o meu convite para participar nesta live sobre literatura infantil. Eu conheci a Clara aqui neste mundo virtual, conheci-a através de uma entrevista que ela deu à Rádio Miúdos, há uns tempos atrás, e gostei muito de a ouvir nessa entrevista, fiquei muito interessada no trabalho dela, então comecei a segui-la nas redes sociais. Então tive muita vontade de convidar para vir falar um bocadinho sobre a literatura infantil e muito obrigada por ter aceito o meu convite. Se calhar vou-te apresentar assim um bocadinho aqui para as pessoas que podem não te conhecer. Então a Clara, ela é autora e além de ser autora, ela também é atriz, também contadora de histórias, também é formadora. Também é biblioterapeuta, celebrante e tem desenvolvido muitos projetos aqui em Portugal desde que mora cá. Um dos projetos é a Fábrica de Histórias, que tem um nome muito giro e depois vou-te pedir para falar um bocadinho sobre esse projeto. Mas eu achei que a Clara é uma pessoa que realmente tem consciência da importância das histórias, da sabedoria que as histórias transportam, do seu poder, e daí ser uma pessoa que realmente está muito empenhada em divulgar, não é, este trabalho das histórias para muitas pessoas e sobretudo para as gerações mais novas. E então eu identifico muito com esse propósito. E é por isso, pronto, que achei que era muito bom falarmos um bocadinho sobre literatura infantil. E se calhar vou-te pedir para nos contares um bocadinho o teu percurso e como é que surgiu o teu interesse pelas histórias. Olha, antes de mais, assim, obrigada pelo convite, Nada, né? Claro agradeço. que aqui a gente teve que fazer o inverso, de repente as pessoas estão chegando no meu perfil, não estão entendendo, Sim, né? Mas era sim, para sim. ter É sido no para ser no meu, perfil sim. da Alexandra. E é uma conversa sobre literatura infantil e, assim, é sempre muito agradável falar sobre esse tema e também sobre a narração de histórias e biblioterapia, que são os três eixos aí por onde eu me movimento, mas sempre com um olhar para o livro infantil. Quando começa a Uhum. minha paixão, né, pelas histórias? A partir do contato com a minha avó, porque a minha avó foi uma grande contadora de histórias, ela contava histórias o tempo inteiro, e eu cresci ouvindo histórias, às vezes eram histórias em capítulos, porque eram tão Sim, grandes, e aquilo me mantinha muito conectada, muito atenta, porque eu queria saber que aqui ia continuar acontecendo na história, eu queria acompanhar todas as peripécias, as personagens. E eu cresci assim. Na altura, quando eu era pequena, eu não associava isso a uma profissão. Eu achava pois. que era um momento de aconchego, de carinho de avó.
Então, eu cresci assim, com esse aconchego, com esse carinho, acompanhando a minha avó na comunidade libanesa aqui em São Paulo, ouvindo ela contar histórias. Passou muito tempo, fui fazer outras coisas, né? Me formei em educação física, em artes cênicas. Foi. Lá é Fiz bem imensas... diferente. Eu também, nesse aspecto. Dei uma volta, assim, com muitas coisas. Claro, as artes, de modo geral, nunca saíram de mim. Sempre fizeram parte do meu cotidiano, da minha vida, do meu cotidiano. Mas eu achava que eu ia fazer outra coisa na minha vida, não exatamente ser uma artista da palavra. E passado muito tempo, eu já fazia outras coisas. De repente, me deparei com um evento onde eu encontrei um contador de histórias e aquilo me fascinou, porque foi imediato o clique de me levar para o momento da infância, onde eu ouvia histórias. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque, de fato, eu decidi naquele momento que eu iria me dedicar à narração oral, aos livros, à literatura. E foi um processo assim de transição, porque nessa altura que eu vi esse contador, eu estava trabalhando como atriz, fazendo como coreógrafa, fazia outras coisas. Não era exatamente a área da narração oral, nem da literatura, ainda que eu gostasse muito de ler, sempre os livros me acompanhassem na vida. Mas foi uma transição que eu não me arrependo nunca, porque foi super importante fazer esse resgate da minha ancestralidade, das minhas referências e trazer para o meu trabalho, né? Então, foi uma transição e segui nesse caminho sem olhar para trás, porque eu queria me dedicar à narração oral. Mas nessa época, que mais ou menos em 98, 99, não se falava muito em artistas da palavra, em narração. Isso era uma coisa assim de gente maluca, entre aspas, né? Porque as pessoas falavam, mas isso, como é que você vai viver do quê? Contando histórias, ninguém vive de contar histórias, isso é uma loucura. Mas eu segui o meu coração, a minha intuição e a minha vontade, que era muito maior do que todas as críticas que surgiam, né? Porque surgiram muitas. E a partir daí eu fui construindo o meu caminho, pouco a pouco, comecei a pesquisar sobre os artistas da palavra tradicionais, os griots africanos, e comecei a fazer o meu próprio caminho enquanto narradora. Entretanto, com isso, comecei a participar de eventos, festivais, fazer espetáculos, porque eu fui construindo uma linha de trabalho, né? Uma forma de trabalhar. E nessas andanças, eu conheci alguém que realmente me fez voltar os olhos para a literatura, para a escrita. E essa pessoa foi muito importante, foi a Lenice Gomes, é uma brasileira, uma autora brasileira, que ela falou, Clara, você conta tão bem histórias, com certeza você escreve bem, você escreve. E eu fiquei muito tímida, porque ela é já uma autora consagrada, né? Então a gente sempre fica com algum receio de falar, eu escrevo na frente de alguém que tem milhões de livros, super recomendados, super premiada, né? Falei, escrevo assim quase entre dentes, baixinho. Né? E ela, eu escrevo, mas eu não mostro para ninguém. E ela quis ver. E aí também foi outro grande divisor de águas na minha vida, isso foi em 2009, e ela me convidou para participar do Histórias de Quem Conta Histórias, que é esse livro que está aqui atrás, né? Que foi o meu primeiro livro, né? A participação é uma coletânea, são vários contadores de histórias e tem a belíssima ilustração da Cissa Fittipaldi, que é super premiada, né? Então foi assim uma estreia com o pé direito, com chave de ouro, porque esse livro acabou tendo destaque em Bolonha, entrou para o catálogo. Então, assim, foi uma entrada com o pé direito. Em grande. Em grande. E a partir disso, nossa, não parei mais, porque eu estou sempre buscando estudar para melhorar o meu fazer artístico, seja na escrita
ou seja, Uhum. no trabalho com a oralidade, assim. Mas eu devo muito às pessoas que surgiram na minha vida, desde a minha avó, que foi minha grande inspiradora, a todos os outros artistas, ilustradores, contadores de histórias, outros escritores, porque eu acho que toda pessoa que trabalha com literatura, ela precisa beber dessa fonte, sabe? Dessa Sim. partilha com outros artistas, de entender processos criativos, de se inspirar mesmo e refletir sobre o seu próprio fazer, né? Isso que eu acho que é o mais incrível da nossa profissão, assim, né? De trabalhar com a literatura, esse território do imaginário, onde tudo é possível, Sim, sabe? sim. Sim, E é isso. e tiveste contacto com duas pessoas que te ajudaram no teu caminho, nessa primeira pessoa. Esse contador Claro, de histórias, não é? Que aquela experiência que te fez um bocadinho acordar a tua criança interior, não é? E depois essa segunda pessoa que te deu uma mãozinha, não é? Para tu realmente começares também o teu trabalho como autora, não é? claro, foi fundamental, foi fundamental. Porque assim, a gente tem sempre muito medo e muito receio, porque Sim, sim, publicar um livro, né, eu acho que é um upgrade, é um passo a mais, sabe? E a exigência é muito grande, né? Ter ali o rótulo de escritor, autor, é muito forte. Né? Então, sim, sim, é preciso uma maturidade muito grande para você conseguir suportar toda a expectativa que os outros colocam nos teus ombros. E sim, depois, sim, sim, consequentemente, a tua própria expectativa, porque você quer sim, fazer jus à expectativa do outro. E isso também te traz a tua maturidade, e com o tempo eu fui vendo, puxa, eu tenho o meu estilo e tudo bem, eu não tenho que corresponder nada. Eu tenho que fazer o que eu sinto no meu coração, fazendo com ética, com cuidado, com respeito às narrativas, à literatura infantil, à literatura para a infância, que é algo sublime mesmo, porque eu acho que quem escreve para a infância consegue passar por muitos territórios imaginários. É muito difícil escrever para a infância, não é fácil. E as pessoas pensam o contrário, que é mais fácil escrever para criança, né? E não, muito pelo contrário, porque você tem que falar de coisas, assuntos difíceis de uma maneira fácil. E isso é difícil. sim, sim, sim. Isso é Sim, tens que difícil arranjar umas demais. metáforas por vezes, não é? Para passar a mensagem. É muito difícil, né? Sem cair num texto simplificado, Ah, sim, didático sim. demais, né? E quase sem cor nenhuma, né? Porque ao Sim, sim, mexer sim. tanto, ao deixar tão, né, sem grandes conflitos, e muito simplificado, você perde o que é a literatura. Então é muito Sim, complicado escrever sim. para a infância. As crianças acabam-se por desinteressar, sim, sim. Né? Então é um jogo aí de conhecimento da tua linguagem, de quem é você enquanto escritor, do que você quer comunicar para o mundo com a tua escrita. Hum. É difícil, mas assim, é um caminho que eu acredito que seja um caminho de Raquel, autoconhecimento. está aqui o Bataglin por dar-se atrasou-se um bocadinho. Se atrasou-se um bocadinho, nós vamos gravar a live, não há problema. Depois podes ver É, desde o início, não há problema, está bem? sim, tá aqui o Miguel, um beijinho pro Miguel que me acompanha sempre. Estou acenando para as pessoas que eu me empolgo e vou falando, né, Eles Alexandre? foram entrando. Olha, alguns dos temas que tu abordas nos teus livros infantis é a questão de sonharmos e tentarmos concretizar os nossos sonhos, a determinação, não é? Um, e como é que tu descobriste ao longo da tua vida que realmente é importante transmitir este tipo de ideias às crianças? Como é que descobriste que Olha, na é verdade, importante? eu escrevo pensando nas minhas emoções no momento. Eu não tenho assim uma coisa de repente sentar e falar, eu vou falar sobre isso porque eu quero transmitir a mensagem X ou a mensagem Y. Eu não tenho isso.
Mas na minha obra, na forma como eu trabalho, as emoções estão muito presentes porque eu sou uma pessoa emotiva. Então, faz parte de mim. Não é uma coisa de tentar mostrar a alguém o que é a sensibilidade, mostrar a alguém o que o que são os sentimentos, e sim deixar fluir no papel as minhas emoções. Eu não direciono, sabe, de falar assim, vou escrever para isso porque eu quero explicar determinada coisa. Na verdade, eu nem sequer penso. Quando eu tenho a ideia, que pode ser por qualquer coisa, pode ser uma ilustração que me inspira, pode ser um boneco, pode ser um diálogo que eu vejo na rua, qualquer coisa. E eu ando com um caderninho, que é esse aqui, que está sempre aqui comigo, já tem aqui, estou sempre olhando as ideias e sempre ilustrando. Tirando notas. Eu adoro, porque assim, tudo pode virar história. Né? É um pouco do que aconteceu com o Crocodilo, né? O meu último livro. Esse último livro, sim, eu ia te perguntar sobre esse livro. Foi um pouco isso, porque eu estava nas férias de verão, em 2015, e eu gosto muito de ler. Onde eu vou tem livros, na minha casa inteira tem livros, tem até na casa de banho livros, tem livro por todo quanto é lado. É mesmo aquela, né? Na casa de banho é que é mesmo. Não, tem tudo, tem livro, tem revista. Eu gosto muito. Então, quando saí de férias, claro, praia, livro, descanso, livro. E lá vou eu, com livros e revistas. E quando eu abro uma revista e vejo uma notícia, era uma revista de ciência, que falava sobre a vida animal também, e várias coisas, e tinha uma notícia assim, crocodilo abocanha tromba de elefante bebê na África do Sul. Era exatamente assim o enunciado ali a manchete. Aí eu falei, puxa, sabe que isso dava uma história para contar? Eu li a matéria, achei uma piada. Coitado, o elefante com certeza não achou nenhuma piada, mas eu me diverti imenso, porque depois ainda tinha uma fotografia de um senhor que conseguiu captar o momento, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E não me saiu de forma nenhuma durante todos os dias que eu fiquei ali na praia. Quando eu voltei para casa da minha mãe, que também tem livros por todo lado, eu comecei a ver os livros antigos da minha infância e encontrei um livro que tinha contos tradicionais do mundo e que falava de um conto africano que era a origem da tromba dos elefantes. Eu falei, gente, eureka! Eu vou recontar, a partir da estrutura tradicional, a minha maneira, essa história. Pegando um pouco do recorte da notícia de jornal, um pouco das minhas referências familiares. Então, as personagens às vezes têm algumas características de primo, irmão, sabe? Um mais reclamão, um mais medroso, né? E aí vai. Então, foi a partir dessas referências e dali surgiu o que é que o crocodilo come ao meio-dia, que é uma brincadeira a partir dessa notícia de jornal, né? Onde tem os animais todos. E aí convidei minha amiga Sônia Borges para ilustrar. E foi maravilhoso, porque ela fez uma proposta de um livro com ilustrações a preto e branco. Né? Então, foi quebrar um paradigma, né? Porque quando a gente pensa assim, livro para infância, 1000 cores. Sempre exatamente, sim. E foi maravilhoso porque a proposta dela era preto e branco, é a técnica que ela utiliza, ela faz ilustração a partir de uma caneta. Né? E eu achei maravilhoso e seguimos assim. E, claro, foi lançado em Portugal, foi um lançamento online, porque a pandemia pegou a gente de surpresa, né? E aqui no Brasil também, acabou por ser um lançamento online. E foi agora, o que foi bom, porque aqui no Brasil ainda teve a possibilidade do livro ter a publicação também em inglês, né? Que não tem aí em Portugal. Então, no Brasil está publicado em português do Brasil e em inglês, e em Portugal só em português de Portugal. Sim. Mas é uma grande vantagem esses livros que têm as duas versões, porque assim a criança numa determinada altura vai ouvir a história em português, noutra altura pode depois comparar o texto em português com o texto em inglês, não é? Acaba por ter dois livros
acaba por ser Na uma verdade, mais-valia. três. Na verdade, três, porque é engraçado. Tem o português, pronto, português do Brasil, português de Portugal, mas as palavras, a construção frásica, né? As expressões, por exemplo, em Portugal é piparote, uma expressão, quando um chega para lá, piparote. E aqui é peteleco. Mandar para lá, é tipo um empurrãozinho. É um empurrãozinho. Então, assim, são expressões diferentes, então a sonoridade do livro, né? A forma como ele é construído, né? É preciso fazer essa revisão. É muito importante, né? Não adianta a gente querer impor o português de Portugal aqui e vice-versa. Então, quando há uma publicação, é preciso passar por uma preparação, é preciso ter uma revisão para poder chegar mesmo ao leitor, para ter essa compreensão. Exatamente. Em inglês também. Em inglês também. Agora eu não esqueci a expressão, mas é outra coisa. É chomp, uma coisa assim, sabe? Quase uma onomatopeia. Não tem nada a ver. Sim. Eu tenho 2 livros que foram traduzidos depois para português do Brasil. Eu lembro-me que um deles tinha uma expressão que nós usamos cá em Portugal, que é meia leca, que é tipo uma criança pequenina. E depois lembro-me que me disseram, pronto, que no Brasil as pessoas não sabiam o que é. Já não me recordo bem o que disseram que era, mas era outra palavra bastante diferente e depois, pronto, foi publicada aí com a palavra adequada, porque realmente algumas expressões que em português são muito diferentes no Brasil. E... Por exemplo, baloiçar, né? Eu tenho muito isso no Poeira das Estrelas, a menina baloiça nas estrelas. Isso não ia resultar aqui, é balançar. Sim. Exatamente. Então são pequenos pormenores que fazem toda a diferença para a compreensão leitora. Sim. É muito importante haver esse trabalho extra, sim. Há bocadinho disseste uma coisa, claro, que foi este tal livro do Crocodilo, que foi baseado noutra história, né, que fizeste uma adaptação. Isso é uma coisa que antigamente acontecia muito, não é? Mesmo, por exemplo, a nível dos contos de fadas, antigamente, à medida que as sociedades iam mudando, os contadores iam adaptando a história consoante as necessidades das sociedades, não é? Exatamente. E realmente essas histórias antigas são sempre matéria-prima para podermos fazer isso e ajustarmos àquilo que faz sentido neste momento, aos nossos valores, agora na nossa sociedade, não é? É sempre uma forma de explorar as histórias antigas. É importante ter adaptações, mas não a ponto de perder a característica original, no sentido da alma da história. E às vezes o que tem acontecido muito ultimamente é deixar quase as histórias sem conflitos, né? Como não há o lado mal. Exatamente, sim. Porque a maldade, a inveja, né, a raiva, ela existe, são condições inerentes do ser humano, né? Toda pessoa, não tem ninguém que só tem o lado bom. A gente tem os dois lados, tem o lado luz e o lado sombra, né? E a literatura traz isso. Né? E retirar tudo que é sombra não é muito interessante. Eu tenho algum receio com relação a isso, essas modificações. Eu acho que sim, tanto os contadores como as pessoas que trabalham com literatura têm que estar antenadas e dentro do seu tempo, entendendo a sociedade, mas também não perdendo ou deixando tudo igual, sabe? Sem variações, porque as pessoas não são iguais. Os sentimentos também são variáveis, né? E isso é muito importante de se preservar. Eu estou vendo aqui que teve uma pessoa que fez uma pergunta, e como no meu aparece, no teu... Há bocadinho apareceu, mas eu não consegui perceber muito bem, não sei se... Alguém me fez uma pergunta, quanto tempo já eu conto histórias? É muito tempo. Muito tempo. Eu comecei, na verdade, na área artística para ir com 16 anos de idade. Vejam só, eu estou com 46. Né? É muito tempo. E a narração, somente a narração,
eu tô há 23 anos somente dedicada a contar histórias, porque assim, antes eu estudava cinema, então me dedicava a fazer curta-metragem, a fazer participação em peças teatrais, coreografias para espetáculos. Agora eu estou mais focada e concentrada no que é a narração oral, a literatura para a infância e agora a minha mais nova paixão, a biblioterapia, que tem a ver com livros, né? Sim, Tá longe. Está tudo relacionado, sim. A Luciana está escrevendo aqui, o coração não é linear. Não é mesmo. Então não tem como deixar uma história linear, né? Perde toda a força que a história tem, né? Toda a alma da história. Sim, e acaba por perder o que é a essência humana, que a essência humana realmente caracteriza-se, não é? Por nós termos um lado de luz e um lado de sombra, não é? E as histórias devem transmitir isso. E por vezes eu até ouço, como tu há bocado disseste, às vezes algumas histórias que tornam-se muito lineares, um bocadinho demasiado infantis, e por vezes até os próprios pais se queixam disso. Realmente esse tipo de histórias ou completamente pedagógicas demais, a ponto de direcionar. Eu acho que a literatura tem que inquietar, a literatura tem que fazer você pensar sobre que caminhos você quer seguir, sabe? O que é que desejas fazer da vida, porque ela te inquieta a refletir, a pensar. E por isso que tem tanto resultado na biblioterapia, seja com crianças, seja com jovens, seja com adultos, com pessoas de qualquer idade. Porque lá está, traz esses conflitos humanos, traz o lado luz, traz o lado sombra. E a literatura infantil, a boa literatura infantil, ela dá para qualquer faixa etária. Porque você vai ver os temas dos livros infantis, como toca, como mexe com a gente, né? Os grandes livros mexe demais nas nossas emoções. Então não é uma coisa que as pessoas falam, a literatura infantil são histórias mais rasas, mais fáceis. Não, às vezes são bem densas e intensas, quase filosóficas, que te fazem pensar na tua vida assim. Né? Por exemplo, tem um que eu adoro, que é do mesmo autor da Árvore Generosa, que é um livro que é preto e branco, que fala a pequena grande coisa, não, que é o boneco que vai atrás da vida dele, porque ele precisa de uma coisa para completar a vida dele. Então ele vai procurar a parte que falta, é o nome do livro. E ele tenta assim, encaixar as partes todas e vai me dizer se não é filosófico. Uma hora ele cai num buraco. Quantas vezes a gente não cai num buraco e tem que saber aprender a sair desses problemas? Né? Quantas vezes a gente tenta se encaixar ou tentar encaixar alguém numa parte que falta em nós e não cabe. É pontiagudo, machuca. Né? Magoa. Então, a literatura infantil, ela faz muito a gente refletir as nossas emoções, né? Tô vendo a Clarinha Passos entrando aqui, linda, talentosa. Olha, houve aqui uma pessoa que perguntou o preço do teu novo livro. Há bocadinho. É assim, se for no Brasil, tem que entrar no site da Telos Editora, que eu nunca sei nada de cor. Mas eu não sei se estávamos a perguntar aqui em Portugal ou no Brasil. Eu acho que é no Brasil. Em Portugal é 13 euros. Agora no Brasil não sei. Não sei. Mas entrando no site da Telos Editora, consegue saber o preço dos meus livros. Seja do narradora, seja... Narradora não, contadora tá no Brasil. Acho que ela diz que é no Brasil. Entrando no site da Telos, consegue saber. Podem ver aí, exatamente. Quem comentou é uma desenhista incrível. Ela tem uns desenhos fantásticos. Eu fiquei apaixonada pelos desenhos dela. Estou seguindo a página.
a Bataglin, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Sim, a Bataglin Rose, é isso. E ela tem um traço fantástico, assim, é muito talentosa mesmo. Que honra! Sim. Uma honra muito grande. Ela pode ir lá ver. Sim. Olha, Clara, queres falar um bocadinho sobre o teu projeto A Fábrica das Histórias? Sim, posso falar. Contar-nos um bocadinho. Na verdade, a fábrica surgiu como associação cultural. Então, não muito giro logo à partida. Mas por duas histórias. Porque é isso que eu queria, porque assim, funciona muito. Na verdade, surgiu como uma associação cultural e eu sempre convidei pessoas para os eventos, porque eu já fiz eventos de narração oral, festivais, também organizo eventos e tenho uma carteira, né? Cartela de pessoas ali, de ilustradores, de contadores de histórias, onde eu também posso fazer organização de eventos a partir dessa fábrica, que é uma associação. A vertente fábrica editora, ela surgiu em 2017, porque eu estava com muita vontade de realmente assim me jogar, me lançar mesmo para essa experiência de publicar os meus próprios livros. Eu já estava praticamente aí há 10 anos nesse caminho como escritora, enviando para muitas editoras, e a gente sabe que quando a gente envia para o editor, vamos ver o ano que vem, e era sempre assim. E eu não sou um processo demoroso, sim. Eu não sou pessoa de ficar esperando muito. Eu acho que assim, tudo bem esperar, mas não ficar a vida inteira esperando uma resposta e sempre passando alguma coisa na frente do teu projeto. Eu falei, e mesmo quando eles aprovam, por vezes depois demora cerca de um ano até que eles publiquem. Ou mais. Então é assim, às vezes quando você olha o texto, você já quer mudar tudo, né? Exatamente, sim. E aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou criar um selo, né? A minha fábrica enquanto editora, então eu fiz o registro na PEL, essas coisas todas, fiz todo o processo legal e transformei também em editora. E lancei o Poeira das Estrelas, então eu tenho assim um carinho enorme por esse livro, por ele ter sido o primeiro, sabe? Da fábrica. Sim, ter assim muita coragem para fazeres isso, não é? Agir com publicação, não é? Completamente. É um grande investimento a publicação de um livro. As pessoas que estão aqui se calhar não sabem, não é? Temos sempre que imprimir muitas cópias para que o custo fique mais económico. E é um investimento alto, porque você paga o ilustrador, você paga a pessoa que vai fazer a paginação, porque nem sempre é o mesmo artista que vai fazer. Tem o revisor, o preparador de texto, a gráfica, né? O ISBN, o depósito legal. Exatamente. Uma série de coisas, de profissionais que estão envolvidos e que, assim, é um investimento que você faz às cegas, porque você não sabe se você vai ter um retorno. Exatamente, né? sim. As pessoas às vezes... Eu acho que é um salto de fé. Aquele salto de fé, pronto. Depois logo se vê o que dá, não é? Então é uma realização de um sonho. Às vezes as pessoas têm a ideia de que um escritor ele é muito rico, porque ele ganha muito. E não é bem por aí, só se você tiver muitas obras publicadas. Exatamente. Chegar num patamar que você consiga viver dos direitos de autor que você tem, mas com poucos livros, e você sendo o seu próprio editor, né? Porque tem distribuição, uma série de coisas, né? Não é um mercado fácil, mas ao mesmo tempo é algo maravilhoso, é como ver um filho nascer, quase, sabe? Você acompanha todo o processo, você vai fazendo as modificações, né? Criando forma, ganhando vida. E quando chega o boneco, quando a gente fala, né? Que é para ver, né? A maquete é muita emoção, né? Quando tá ali o boneco, a maquete, pronto, pode imprimir. É um momento assim muito maravilhoso, né? De ver concretizando mais uma história
ganhando forma, ganhando uma casa para morar, né? É fantástico, eu fico muito emocionada, gosto muito do processo de fazer livro, gosto muito de ilustração, gosto muito de conversar com os ilustradores, não no sentido de definir o trabalho de ninguém, isso não, não direciono nada, eu gosto de ser surpreendida, mas ao mesmo tempo eu gosto de conversar, para trocar ideias de forma que exista uma sintonia fina entre esse trabalho da escrita e da ilustração. Porque a ilustração traz camadas de leitura, a narrativa visual, ela acrescenta coisas que às vezes não estão no texto. Então é fabuloso quando há esse casamento mesmo entre esses dois artistas, né? Quem escreve e quem ilustra, porque são autores dessa obra. Exatamente, sim, sim. Eu não vejo como o autor tem prioridade, eu não vejo, são ambos autores dessa obra, ambos têm direito, ambos assinam aquilo, não é só, né? E durante muitos anos, às vezes só assinava o autor, né? O ilustrador Pois era, não antigamente aparecia, era. né? E na verdade, a ilustração hoje em dia, o projeto gráfico de um livro, ele é fundamental para que o livro ele ganhe uma força, né, grande, porque é um casamento entre a palavra, né, a narrativa da palavra e a narrativa visual. É maravilhoso, sim. É mesmo isso. Sim. É um casamento. És ilustradora, não é? Sou ilustradora, sim, sim, sim. Sim, então. Hoje em dia a ilustração ganhou mais visibilidade, não é? Muito mais. E hoje em dia já temos alguns livros que, por exemplo, têm só narrativa visual, não é? Coisa que antigamente não existia, mas hoje em dia também já temos. E realmente o papel do ilustrador hoje em dia já é mais valorizado. E como tu dizes, acaba por ser também o autor da obra. Sem dúvida, porque traz elementos e nuances que às vezes que no texto escrito não dá para você explicar. Tem coisas que a gente não explica com palavra. As imagens contam. As imagens acabam por completar a narrativa, sim, exatamente. Sim. Então, eu acho fundamental esse trabalho. Então, por enquanto eu só fiz parceria com a Anabela e com a Sônia, né? E dessa experiência maravilhosa foi, assim, contar a história. Eu falei, olha, a história agora é tua, pensa e me mostra. Eu não fico me intrometendo. Eu acho que isso é importante, porque às vezes, quando isso é na minha opinião, enquanto autora e também enquanto editora, né? Eu acho que, claro, enquanto editora eu vou pensar como é que é o projeto gráfico que eu desejo, qual é a linha gráfica, qual é a linha editorial da minha marca. Né? E todos os livros seguirem a mesma linha editorial. E vou falar isso com o designer, com o ilustrador e tudo mais. Mas nunca, em tempo algum, eu vou querer cortar as asas da pessoa para que ela perca a autenticidade dela, porque é isso que faz com que o livro seja interessante, que exista uma marca pessoal na imagem, que você bate o olho e fala, isso é da Alexandra, isso é do Roger Mello, porque é uma marca. E quando você começa a mexer muito para encaixar dentro de um padrão, você pode matar isso, seja em texto, seja, né, a parte imagética da narrativa. Né? Sim. Então, enquanto editora... Temos que a nossa imagem gráfica, sim. E enquanto editora também eu tenho esse cuidado de pensar o projeto gráfico junto com as pessoas. Eu penso o que eu gostaria, formato, eu já vou mais ou menos com esses dados, e o resto, né, é aquela página em branco que eu quero ver preenchida de cor e ser surpreendida, né, mas de encontro a esse projeto gráfico que falei. Mas tendo as bases, eu acho que é possível fazer essa construção de uma forma muito mais harmônica, né, para o trabalho acontecer. Tem um monte de gente entrando. Sim, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão, porque há bocadinho acho que havia algumas perguntas, mas eu não consegui ler. Por isso, se quiserem eram todos
agora eu esqueci, da Bataglin, porque ela queria saber o preço do livro, e em reais ela já viu, R$ 68. Exatamente. Tá, Nádia aí, Calabria, minha querida amiga, o Olha, Sidney. se quiseres mostrar um bocadinho esse teu último livro, o tal do Crocodilo, para os que estão aí em casa poderem ver. Sim, eu vou mostrar a edição do Brasil, porque a edição do Brasil ganhou em tamanho, porque tem as duas edições aqui, a portuguesa e a brasileira, né? Porque mudou o tipo de Sim. papel, mudou um pouco o projeto Ok. gráfico. Então, esse aqui é a versão em inglês, né? Em português Ok. também é assim, ele é um bocadinho maior, em termos Sim, a de versão porque vai. horizontal. E as ilustrações da Sônia é com Pois, como tu essas, tinhas dito, a preto e branco, né, sim. preto e branco, ela busca quase um texturado, porque ela trabalha a caneta, né? Pois, E ela cria essas texturas com a caneta, então é sempre preto e branco aí. Eu acho muito, muito gira essa parte da serpente, como sim, sim. ela Está muito cria, giro. Sim, porque sim. ela pensa como se fossem os vários vestidos, né? Ela é muito vaidosa, ela tá aqui, a carinha dela. Está muito giro. Né? E é muito Isso também interessante a permite forma. depois às crianças irem imaginando a parte das cores, também Sim, permite essa parte imaginativa. Depois aí está o crocodilo. Ok. e olha, quando o elefantinho chega lá à beira do rio, né? E é um projeto gráfico um bocadinho diferente, porque está um pouco maior para a edição Uhum. brasileira em um outro tipo de papel. Já na publicação portuguesa, é um formato um bocadinho menor, tá a Ok. ver? O Esse é em papel, Portugal, é o livro em essa é português. a edição portuguesa. O Ok. papel é texturado, tem Ok. textura, né? Porque Uhum. eu queria essa sensação quase da pele do crocodilo. Isso não tem na Uhum. edição do Brasil. Pronto, Pois. porque Espera aí. custa caro. Pois. Custa caro. Então é uma sensação de textura da pele do crocodilo. Ok, E na capa. depois, Sim, muito interessante. dentro, né, o tipo de papel é um papel reciclado, meio rosado, né, Uhum. ele tem uma gramagem um bocadinho maior do que na edição brasileira, né? Então Não, cria-se é que aqui isso é que exatamente, pode colorir. né? Tá, Cria-se assim a um Borta está a dizer efeito. que podem depois créditos de colorir, exatamente, podem fazer isso, sim. Essa A possibilidade. pessoa com o livro dela faz o que quer. A imaginação pedir, eles podem fazer. Por acaso também, recentemente, vi que dois autores, que é o Nick e Inês, não sei se tu conheces, que eles são ilustradores, eles são professores na área de ilustração. Eles Sim, publicaram um livro este ano que também foi a preto e branco, também foi a preto e branco. E eles inspiraram-se na ilustração do Oriente, que eles usaram muito a tinta da China e usaram China. muito preto. E por acaso agora lembrei-me a ver o teu livro que também há outros exemplos assim. Sim, e, por exemplo, a outra ilustradora, Anabela, ela trabalha mais com a aquarela, no Brasil, aquarela, Uhum. em Portugal, e é muito interessante. Então, são desenhos, né, mais Uhum. delicados, com Sim, uma sim, sim, sim. aquarela, é uma outra proposta completamente diferente, Sim, sim. né? Aqui o Também pudesse formato, fazer. né, vai sendo completamente diferente a forma, né, de expressão. Cada ilustrador aí Sim, tem a sim, sua sim, 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 linguagem, né? sim. Aqui, um bodezinho da história. Sim, sim. É, e é maravilhoso, assim, fazer esse trabalho em conjunto com os ilustradores, né? Com a Anabela também, eu gosto muito, porque a gente vai falando, eu tenho muito hábito de contar a história, e depois eu deixo que o Olha, ilustrador a Beatriz estava a crie. perguntar aqui qual era a história desse livro, o do tal das poeiras.
Da Qual é a Poeira. história? Da Poeira é uma menina muito sonhadora, Uhum. que fica olhando as estrelas do céu e ela quer, porque quer alcançar e ter uma estrela do céu nas mãos. Só que o céu está lá longe, as estrelas também, elas brilham intensamente, sobretudo no verão. Então, aqui no início do livro, e eu adoro porque na gráfica conseguiu chegar à cor, porque é muito difícil imprimir essa cor. As coisas são muito bonitas, sim. Né? E é isso, a menina que ela fica vendo as estrelas, até que ela não suporta mais, ela quer alcançar uma estrela do céu e assim ela vai em busca de realizar aquilo que ela tem no coração, o desejo dela, a vontade. E começa a caminhar, encontra as fadinhas de luz, fala com as fadinhas de luz. As fadinhas de luz dizem que ela precisa buscar os 4 patas, os 100 pés e a escada 100 degraus, só assim ela alcança as estrelas do céu. E ela começa a procurar até que ela encontra os 4 patas, que é um cavalo branco com uma crina com as cores do arco-íris, que galopa velozmente até o fim da terra. E quando ele chega até o fim da terra, diz que dali ele não pode passar, que ela busque os 100 pés. E ela vai caminhando em direção ao mar. Quando ela chega no mar, ela tem vontade de molhar os pés, porque era um dia tão bom de verão. Né? Ela molha os pés e, de repente, ela está assim cercada por um cardume de peixes pequeninos e coloridos. E ela pergunta para eles se, por acaso, eles não sabem como encontrar os 100 pés. E eles falam, 100 pés é o nosso pai. E aí aparece um peixe gigante, com todas as cores do arco-íris. E que fala, olha, já que você quer ir, eu te levo até a escada 100 degraus. E ela sobe, e ele é tão grande que ele nem aparece na imagem toda, né? Ela sobe nas costas dele e vai. Até que ele chega num ponto onde ela começa a avistar o arco-íris, o início do arco-íris. Ela fica maluca com aquilo, todas as cores do arco-íris. Até que ele para no início do arco-íris. Ele fala, aqui é a escada 100 degraus, pode descer, mas cuidado. Siga sempre olhando para frente e em frente. Nunca, jamais olhe para trás. Siga atrás dos seus sonhos. Ela agradece e sobe a escada 100 degraus. E ela vai escorregando, porque não tem degraus, né? É o arco-íris. Ela vai tentando, ela vai se esforçando, porque ela quer uma estrela do céu. E finalmente ela chega no firmamento. Então aqui ela trabalha com a ideia do Tangram, né? Que são as estrelas. Então todos os elementos da brincadeira da menina, né? Da casa, o gato, as coisas dela. É até ela, né? Se você parece uma menina que encontrou as estrelas, surpreendida. Então ela chega e vê muitas estrelas. Ela fala, agora eu tenho que escolher uma, porque eu quero uma nas minhas mãos. Fica na ponta dos pés para pegar aquela estrela escolhida, mas de repente passa um cometa, ela se desequilibra e olha para baixo. E não era para olhar para baixo, foi a indicação. Não olhe jamais para baixo, siga sempre em frente. Ela olha para baixo, fica cheia de medo e começa a ter uma vertigem, ela vai caindo, escorregando pelo arco-íris. E aí tem assim, ela parece cair, parece um foguetão, né? Exatamente, sim. Ela vai caindo, ela vai ficando com frio, vai dando um bocejo e ela adormece nessa queda. Ela só acorda de pernas para o ar na cama. Quando ela acorda, ela olha assim, muito surpreendida, para a palma da mão e ela vê uns brilhinhos. E ela pensa, será que eu alcancei as estrelas? Ou será que foi um sonho? Aí ela sorri, porque ela sabe que aquilo que ela tinha era um restinho da poeira das estrelas. Muito bom. E aí aguarda com os planetas, sabe? Sim, também está muito cheiro, sim. Então, assim, é um livro que fala sobre o sonho, do seguir aquilo que a gente deseja. Sim. O caminho, não é? E por isso eu quis... Sermos determinados, não é? Temos
Eu Fala quis sobre a muito sua publicar, determinação, desenvolve. publicar esse como o início da fábrica, porque é isso, é acreditar num sonho, né? Ainda que o livro que eu tivesse com ele pronto fosse o Contadora. Então essas coisas às vezes acontecem, né? Eu falei, não, vou lançar o Poeira, e assim foi o primeiro, depois foi o Contadora, e assim vai. E já tem outros planos, mas assim, publicar um livro, né, com uma editora independente, Pois, assim, é um passo de cada vez. exatamente. Sim, sim. Tem que ser um de cada vez. Bem, olha, é assim, quando for 1 hora o Instagram Sim, acho que vai, fecha vai, a vai. live. Com E certeza, já esta é vai dar quase uma uma hora. hora, por isso, Exatamente. se tiverem alguma questão, digam, senão se calhar vamos fechar a live. Obrigada, Ela disse que foi Nathalie. maravilhosa. Obrigada, fico muito feliz. Conheçam os livros, também conheçam o trabalho Sim, da Alexandra, que ela tem assim, um perfil muito obrigada, sim. interessante, né? E foi maravilhoso conversar, Também gostei né? muito, Falar. olha, de conversar contigo este bocadinho. Foi muito bom, muito obrigada por teres aceito o convite. E pronto, e vamos continuando a conversar. Com certeza a live vai ficar salva e depois eu vou passar para a Alexandra deixar no E perfil depois dela envia-nos, também. já que tivemos este problema, pronto. Pois, foi Então, assim, pronto, mas tudo obrigada. bem. No fim deu tudo certo. Sim, que eu vou tudo certo, sim. É isso. Então Olha, vá. um beijo muito grande. Beijo a todos que participaram e até a E próxima. obrigada por estarem aí. Beijinhos. Beijinho, tchau.